Olá, sou Leonardo, sou responsável pela edição desse programa e o tema desse programa é de Santo Agostinho. Convido a todos a assistir. Muito obrigado. Vamos falar de ninguém menos, ninguém mais, Santo Agostinho. Eu queria falar sobre a história de São Agostinho e mostrar como ele se converteu. O livro Confissões para Santo Agostinho era uma conversa com Deus, o leitor, e consigo mesmo. Com 33 anos, se converteu. Santo Agostinho viveu na época dos primeiros cristãos e depois da vinda de Cristo. O início do livro Confissão é uma biografia da sua vida até o momento da conversão. Santo Agostinho, antes de conseguir a santidade, vivia uma vida desregrada e sem Deus. Santo Agostinho, nesse livro, Louva a Deus, confessa e presta conta sobre suas ações. Santo Agostinho era muito teimoso e não queria se abrir para Deus, até que fez seu primeiro encontro espiritual e se converteu. A oração como caminho de Deus. E ele escreveu esse livro aos 40 e poucos anos. Ele colocou o nome do livro de confissão porque não tinha nada para esconder. Galera, o Papa Francisco ensinou para nós na Jornada Mundial da Juventude a respeitar os mais velhos e aprender com eles o que deve. Então, Dona Graça, conta mais sobre Santo Agostinho com o menino no mar. Santo Agostinho, ele era muito difícil, né? A mãe dele rezou muitos anos para ele se converter. Ele já estava convertido, mas ainda tinha algumas dúvidas, né? Ele andava na beira do mar, para lá e para cá, pensando sobre a Santíssima Trindade. Como pode um só Deus em três pessoas, né? Ele não estava muito firme, não estava acreditando, né, na palavra de Deus, que a gente vê na Escritura que fala, né, que é um só Deus em três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Santo Agostinho ainda estava duvidando. Aí ele estava andando ali e ele viu um menino com um baldinho que fez um buraquinho assim, né, perto do mar, e jogando, pegando com um balde, pondo ali naquele buraco. Aí Santo Agostinho falou assim: menino, o que você está fazendo? O menino falou assim: eu vou pegar essa água tudo aqui do oceano e vou pôr nesse buraquinho. Aí ele falou assim: mas isso é impossível. Ele falou assim: impossível é você também descobrir sobre a Santíssima Trindade. O mistério de Deus, só Ele pode saber. E aí, galera, estamos mais um Cristiano Conversa. Meu nome é João Gabriel. Vitória, Natan, e estamos aqui entrevistando o Léo com o livro Confissões de Santo Agostinho. Vamos puxar a conversa. Léo, pelo seu entendimento, por que o livro de Santo Agostinho é chamado de Confissões? Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite. Pelo meu entendimento, esse livro aqui, ó, Confissões, eu acredito que toda vez que Santo Agostinho ele saía, ele reconhecia que era um cara pecador, ele conhecia a pequenez dele e se confessava a Deus, que ele não era um cara sinceramente santo, que buscava a santidade, não tinha uma fé fervorosa. Então, pelo entendimento do livro, que ele chama Confissões, que ele se confessa a Deus pelos erros dele, pelos pecados e tudo que ele fez de errado, reconhece que é um pecador. Acredito muito nisso, pelo meu entendimento do livro. Léo, o que Santo Agostinho tinha de similar a você, como crença, vida? Vamos lá, eu não acreditava em santos da igreja, certo? Também achava a doutrina da igreja católica irracional em algumas partes. É um trem que é bem parecido, não tão parecido assim. A mãe dele, Santa Mônica, era uma pessoa de fé totalmente fervorosa e lembra muito a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa religiosa, de fé. Meu pai não é pagão, mas meu pai não é um cara que vem na igreja. O pai de Santo Agostinho era pagão. Diz que na história ele se converteu quase beirando a morte. Eu acho que isso é bem similar comigo. Eu acho que também sou um cara que gosta de estudar. Santo Agostinho ele era um cara, ele era professor de retórica e um filósofo. Ele fez parte de uma vertente do neoplatonismo.
que o conceito dela significa reconhecer como Deus, como ser divino, criador de tudo. Léo, com o livro Confissões, o que você pode aprender sobre a santidade? É muito interessante que tem pessoas da Igreja Católica que não sabem o que é santidade, ser santo. Ser santo para elas é nascer perfeito e certinho. Não é isso não, ser santo, traduzindo a palavra, quer dizer lutar contra o pecado. Eu acredito que nós, todos aqui como cristãos, tentamos fazer isso. Não estamos totalmente perfeitos, mas cada dia vencer um pecado, algum erro, assim vai. Santo Agostinho, eu acredito que na caminhada dele ele buscava a verdade. Por isso que ele achava a doutrina irracional. Só que teve pessoas que guiaram ele e tudo mais. E também foi parecido comigo, eu estava tentando buscar a verdade. O que era ser santo na verdade, o que significava isso. Certo? Então, eu posso aprender de santidade de Santo Agostinho que você não precisa nascer perfeito, mas tentar ser perfeito para ganhar o reino dos céus. Então, conseguiu, eu acredito. Como Santo Agostinho diferenciava liberdade de livre-arbítrio? Liberdade, ele fala que é um dom de livre-arbítrio, ele fala que é um dom de Deus, perdão. E liberdade é algo que o livre-arbítrio traz, que nós temos que saber usar com correto, certo? Com sabedoria. E também me lembra muito uma frase de um filósofo, que é o Kant, que ele fala: liberdade não é fazer aquilo que só se quer, mas também fazer aquilo que não se quer. Então, liberdade você não faz só o que gosta. Agora, quando é desejo, aí quando você faz só o que você gosta, é desejo, não liberdade. Então, é isso que diferencia pra mim. Liberdade não é fazer aquilo que só se quer, mas usar ela com inteligência, com sabedoria e com bom uso. Por que Santo Agostinho se converteu? Igual eu disse, pelo que eu entendi, ele passou por um movimento, uma parte da filosofia que chama maniqueísmo. Aí esse aqui lá acredita, eu vou dar um exemplo dela. Se uma pessoa nasceu boa, ela vai ser sempre boa. Se uma pessoa nasceu má, ela nunca vai ser má. Então, nessa doutrina, nessa seita, não sei como se chama esse fato, acredito que não existe conversão, igual nós cristãos acreditamos. Então, igual eu falei, ele buscava um sentido na vida, por ele passar tantas coisas, ter conhecido tantas coisas, participar de tantos movimentos, tantas seitas, ele buscava um sentido na vida e, pelo que eu vi também, se sentia vazio, se sentia machucado. Então, eu acho que é um processo com a ajuda na conversão dele também. Ele teve a ajuda do Ambrósio, né, que para nós é o Santo Ambrósio, foi uma pessoa que guiou ele nesse caminho da santidade, de conversão. Léo, quais as principais ideias políticas de Santo Agostinho? De tal sorte, ele busca um fundamento de ordem social para que se torne o Estado de Deus. E que ele fala também sobre a justiça, sobre o cristão sempre buscar a justiça. Eu não li, fala bem pouco assim, certo? Pelo que eu entendi, que o cristão sempre buscar a justiça, é verdade. Acho que é uma frase que eu ouvi dele. Qual foi o milagre de Santo Agostinho? Milagre dele, ele fala que ele ajudou um cara a ser curado na cidade de Hipona. E também um amigo dele que era Alípio, que veio de uma família aristocrática, praticamente não acreditava em Deus nem nada. O Santo Agostinho começa a ler um trecho da Bíblia e o amigo dele se converte. Os dois milagres que eu vi. Quantos anos tinha Santo Agostinho quando se converteu? Pela história, diz que ele morreu ele foi para o céu aos 76, então ele se converteu com 33 anos. Igual eu te falei, o Santo Ambrósio ajudou muito ele nessa parte aí. Santo Ambrósio foi um guia dele para buscar essa santidade. Só isso. E galera, esse foi o programa. Também, se vocês quiserem conhecer o livro de Santo Agostinho, Confissões, é um ótimo livro. Eu não terminei de ler ainda, para ser sincero, mas seria bom vocês conhecerem o Santo Agostinho, a história dele. Como eu falei, não foi um cara certinho, e explica melhor também, eu acredito, o que é ser santo. Muito obrigado a todos.
Mônica, durante muitos anos, rezou pela conversão de Agostinho, que depois se tornou bispo e doutor da igreja, e escreveu: ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do tempo, seja com o seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. Nessa frase de Santo Agostinho, esta é a missão de cada pai, de cada mãe, gerar também para a graça, segundo o Catecismo da Igreja Católica. O papel dos pais na educação dos filhos é tão importante que é quase impossível substituí-los. E ainda na exortação apostólica Familiares Consortio. São João Paulo II nos diz: o direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Santa Mônica nos ensina a nunca desistir dos filhos. Ela era uma cristã exemplar que se preocupava com a conversão de sua família. Por isso se consumiu na oração pelo esposo e principalmente pelo filho mais velho, Agostinho, que vivia nos vícios e na imoralidade. Mesmo sem ver no horizonte uma melhora, Santa Mônica intensificou suas orações e súplicas para ver a conversão de seu filho. Certo dia ouviu um bispo a seguinte revelação: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. E aqui fica claro, porque ela é um exemplo para todos nós. Devemos sempre perseverar na oração, confiando que Deus nos ama e quer o melhor para nós. Com Santa Mônica também aprendemos a nunca desistir da conversão do próximo. Com Santo Agostinho aprendemos que nunca devemos desistir de nossa própria conversão. Como Agostinho, creio que quase todos nós temos um passado do qual não nos orgulhamos muito. Situações que preferíamos apagar de nossa história. Ouço muitas partilhas de pessoas que estão presas a um passado, um erro que cometeram, e não conseguem viver o presente e nem planejar um futuro. Muitas vezes utilizam esse erro como um escudo, excluindo uma possibilidade de mudança. O famoso "eu sou assim, eu vou morrer assim", essa desculpa faz o passado limitar o nosso futuro. Então olhamos para Agostinho e seu exame de consciência no livro Confissões e observamos que nunca é tarde demais para mudar e começar a ser a pessoa que Deus quer que sejamos. Hoje conhecemos Agostinho como santo e isso pode nos induzir e relativizar o seu passado. Mas é preciso saber quem ele era antes de se decidir a mudar e perceber que a santidade está ao alcance de todos, porque a misericórdia de Deus é infinita. O princípio da nossa purificação é a humilde confissão dos nossos pecados. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Fé é crer no que não vemos. O prêmio da fé é crer no que vemos. Ninguém conhece a si mesmo se não é tentado, nem pode ser coroado se não vence, nem vencer se não luta, nem lutar se lhes falta inimigos. A confissão das más ações é o primeiro passo para as boas ações. A oração é uma chave que abre as portas para o céu.